Mais uma vez eu cumprimento a todos e a todas, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025. É a primeira sexta-feira deste período de quaresma, né? Depois da quarta-feira de cinzas. A quaresma, que são 40 dias em preparação para a Páscoa de Jesus, que é a maior festa do cristianismo, é a ressurreição de Jesus, né? E durante, como a gente falou muito bem na leitura da quarta-feira de cinzas, existe três práticas, três atitudes, três que o Evangelho chama de justiça de Deus, né? Para nós praticarmos, não só neste tempo, mas durante toda a nossa vida. E é isso que faz a diferença do bom cristão para o cristão que não obedece a Deus, né? Que não ama a Deus, né? Essas atitudes, essas práticas, né? Essa justiça de Deus, ela aqui é chamada é identificada por oração, esmola e jejum, né? Esmola é a mesma caridade, né? E no Evangelho de hoje nós iremos falar sobre jejum. Eu peço desculpa por não ter feito o Evangelho de ontem, que era um Evangelho muito mais bom para fazer uma reflexão melhor, né? Mas estamos aqui com vocês e vamos ler o Evangelho de hoje, que está no livro de Mateus, no capítulo 9 e dos versículos de 14 a 15, né? Bem curtinho, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O tema é o seguinte: dias virão em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então eles sim jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o jejum, que é uma das três práticas que devemos praticar durante este tempo, né? É com o jejum que a gente mostra que temos o domínio do nosso corpo e não entregamos o nosso corpo para as coisas dominarem, né? Os prazeres, os vícios, as coisas do mundo, né? Muitas das vezes a gente não domina na gente, a gente deixa, por exemplo, o celular, a mentira, os prazeres das bebedeiras, das ilusões, das coisas do mundo, né? Das riquezas. A gente deixa essas coisas dominar a gente, tudo isso aí e muito mais, né? O sexo exagerado, o falar mal da vida alheia, né? Calúnia contra o próximo, né? E nada disso se agrada a Deus, nada disso, né? Então, se nós somos todos filhos de Deus, né? Como somos de fato, então devemos amar uns aos outros, né? E ao invés de estar falando mal do outro, devemos rezar a Deus, pedir a Deus para que essa pessoa mude, né? Aconselhar esta pessoa para que haja mudança nela, né? O jejum é um ato de amor para nós mesmos, né? E para a gente sentir na pele aquilo que o outro sente todos os dias, né? As pessoas cheias de precisão, pessoas pobres, carentes, por exemplo, né? Não tem o que muitas coisas que nós temos, tem muita gente por aí que não tem, né? E gostaria de ter.
Então, a gente deixando isso, pelo menos uma vez na semana, então a gente sente um pouco daquilo que o outro sente todos os dias, né? Que é um jejum que não tem fim, é o jejum do pobre, da pessoa. Todos somos pobres, né? Mas tem pessoas mais necessitadas do que nós, precisando de algo que nós temos, muitas das vezes temos sobrando em casa, né? O jejum ele é mais bem feito quando a gente tira algo daquilo, a gente tira algo da gente, né? Que vai fazer falta a gente, né? E não tirar algo que está sobrando, que você não vai mais precisar. Sendo assim, vai agradar aquela pessoa, né? Ela vai se beneficiar com aquilo ali, já que ela está precisando mesmo, né? Mas a gente não tem mais nada a receber de Deus, porque a gente deu uma coisa que estava sobrando, né? E como a gente leu na quarta-feira, o jejum ele deve ser feito por amor e não por hipocrisia, né? Jejum, oração e esmola, né? Caridade, deve ser feito por amor e não para se amostrar, para ganhar elogios, aplausos, né, das pessoas, né? Sendo assim, a gente já recebeu a recompensa, porque a gente fez para os outros verem que a gente é uma pessoa boa, que a gente é não sei o que, a gente é. E sendo assim, não iremos mais receber nada de Deus, porque isso é hipocrisia, isso é para engrandecer a gente mesma e não por amor àquela pessoa que está precisando, né? Então os discípulos de João fizeram uma pergunta a Jesus: por que é que os discípulos de João, né, nós discípulos de João e os fariseus fazemos jejum e os teus discípulos não fazem jejum, né? E Jesus responde: como pode jejuar enquanto o noivo, numa festa de casamento, por exemplo, numa festa, né? Como é que os convidados podem jejuar enquanto o noivo está com eles, né? Então, depois virá o dia em que o noivo irá sair, né? Então, eles jejuarão. Os discípulos de João jejuavam já no sentido de conversão, né? Já que João veio pedir mudança de vida para a conversão da água, a conversão para acolher o Messias que viria, né? Já os discípulos, os fariseus, era bem diferente. Era para manter uma tradição que vinha desde os antigos, né? Era apenas mantendo aquela rotina velha que vinha dos antepassados, dos antigos, né? Mas Jesus ele disse que um dia o noivo iria sair, e aí sim, eles iriam jejuar, os discípulos de Jesus. Esse dia é hoje, é agora. O noivo saiu fisicamente, ele está aqui espiritualmente no meio de nós. E o dia de nós jejuar, nós que somos discípulos de Jesus, é hoje, é agora. Principalmente nesse período de quaresma, em que a igreja tira para intensificar mais o apelo aos cristãos na oração, na esmola e no jejum, né? Porque são 3 atitudes que faz a diferença da pessoa que obedece a Deus para aquela que não obedece, né? O cristão verdadeiro para o cristão falso, para o cristão que é hipócrita, né? Então, o jejum, a oração e a caridade deve ser feito por amor. A gente se sente tocada, a gente sente o toque no coração, o amor por aquela pessoa
que está passando por uma necessidade, então a gente vai e ajuda aquela pessoa. E não precisa que ninguém esteja vendo, né? Não precisa ganhar elogios. É assim que a gente irá receber de Deus. E a gente irá também ressuscitar como Cristo ressuscitou no domingo de Páscoa. Então isso é uma preparação que nós devemos praticá-la diariamente, não só neste período de 40 dias, né? Para que um dia possamos também ressurgir dos mortos, ressuscitar, né? No dia que o Mestre vier fazer o julgamento final, todos irão sair do pó da terra, né? O corpo a terra irá devolver o corpo e o corpo irá unir-se com o espírito que está à espera deste dia do julgamento final, do juízo final, né? Então, fazendo essas coisas por amor e não para se amostrar, para ganhar aplausos, elogios, admiração, então a gente irá ressuscitar também quando chegar o nosso dia, né? Então, eu sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Esta foi a minha mensagem de hoje, aqui do momento, sem ter nada escrito. Agradeço a vocês e que tenhamos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana que se aproxima e que ponhamos em práticas essas três atitudes, né? Essas três práticas que faz a diferença do cristão verdadeiro para o que não obedece a Deus, né? Oração, que é falar com Deus; caridade, que é amar o próximo, né? Ajudar os nossos irmãos em necessidade; e o jejum, que é uma relação que a gente deve ter com a gente mesma, né? Um controle sobre o nosso corpo, mostrar que temos o domínio do nosso corpo, né? E não as coisas, né? Os vícios, né? Do mundo, os prazeres do mundo, e também sentir na pele um pouco do que o outro sente todos os dias. Pois tchau, até a próxima, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.